Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PRCast, diretamente do Hotel Barreira Roxa, em Natal, Rio Grande do Norte, com uma plateia espetacular. Mamíferos, estamos aqui ao vivo, diretamente do PRCast 2026, com o grande Igor Lima! Bem-vindo você, é PXP 2026, viu? PRCast, É o TDAH, cara, 2026. é o TDAH. Galera, diretamente do Potencialize 2026, Potencialize Experience 2026, o nosso evento aqui que a gente impacta centenas de contadores para fomentar processos, fomentar tecnologia, fomentar liderança, o crescimento sustentável do negócio contábil. E é nosso primeiro podcast com plateia, tem uma galera linda aqui. Galera, salva de palmas aí para vocês! Quem é o nosso convidado? Quem será? Quem será esses convidados? Era muito especial porque a gente já trouxe muita gente de São Paulo, a gente já trouxe gente de Minas Gerais, a gente já trouxe muita galera boa, aqui mesmo de Natal, mas esse cara ele é especial porque ele é uma referência no Brasil e é da nossa região. Foi o primeiro escritório que eu trabalhei. Já ouvi boas histórias e eu quero aqui que você compartilhe conosco. Estamos falando do grande Rui Cadete. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo ao PRF. Olá, pessoal, boa tarde. Eu fiquei muito feliz logo quando eu cheguei, que eu vi aqui vários rostos de pessoas conhecidas, pessoas, né, do nosso time, amigos aqui da atividade de contabilidade. Então eu fico sempre como é que eu quero dizer? Eu sempre acho que estou entre amigos e isso faz uma grande diferença. Maravilha, perfeito. Vamos começar as perguntas aí, doutor Igor. Quer que eu comece? Pode começar. Peguei uma bola aqui, porque como o cara é professor, a primeira aula que eu aprendi com o Rui Cadete, tá? Quando você vai para uma reunião, mamífero, leve um papelzinho e uma caneta. Aprendi isso da pior forma. Tive que voltar lá para a sala da reunião e voltei todo envergonhado para as ideias. Toda a oportunidade que eu tive de conversar com o Rui foi uma aula, uma verdadeira aula. Teve um dia um trabalho da escola que era 15 minutos que a secretária disse: ele só tem 15 minutos porque ele vai ter uma reunião com o cliente. Eu disse: tá certo. Algo eu? Com o Rui Cadete? Foi quase uma hora, mas quando eu saí, a secretária estava doida, querendo... Menino, eu disse a você que era só 15 minutos. Foi o homem que quis falar, eu quis ouvir. Aí eu saí daí. Primeira pergunta, Rui. Qual foi a virada de chave para Rui Cadete transformar no escritório de contabilidade que é hoje? Mas é interessante como me perguntam quando foi. E eu só sei que não foi depois. A virada de chave foi antes de começar. Foi quando nós resolvemos empreender, entendemos de que não queríamos ser mais um escritório. Nós queríamos ser uma empresa. Primeiro, quando a gente resolveu entrar na atividade de contabilidade, eu não queria ser ouvido que seu escritório. O cliente falava seu escritório 9 vezes, eu falava minha empresa 10 vezes. Então, primeira coisa foi o posicionamento em relação à questão mais institucional, né? Não escritório, empresa. E quando você resolve entrar com uma forma diferenciada no mercado, você tem de fato não só ter discurso, mas você tem ações que de fato diga por que é que você está se posicionando daquela forma. E uma coisa que virou a chave desde o início, e eu queria compartilhar com vocês, nunca foi tão atual o nosso pitch de venda no início da Rui Cadete. Nós temos um negócio para organizar a empresa, só queremos empresa como cliente se de fato você fizer a sua parte, e nós não admitimos empresa que não dê condição de fazer contabilidade mensal e balanço anual. Então, nesse tempo, nós já mandamos muitas empresas embora.
Ontem eu tive reunião com o cliente, que o cliente já foi mandado embora 2 vezes, ele me pede chance. E ontem ele disse, me deu um abraço, né, um jovem assim, empreendedor incrível. E ele disse, me dê uma chance. Eu disse, só tem uma, e é a última. Ou você terceiriza o seu financeiro, ou você não fica. E ele terceirizou o financeiro com a BPO, que é o BPO financeiro ligado ao nosso hub. Então, a virada de chave, eu acredito que foi antes de começar, nós viramos essa chave. E esse posicionamento de estar no negócio para organizar empresas, reconhecendo como empresa, desenvolvendo pessoas, por 35 anos, ele continua sendo o mesmo pitch do início. É isso. Foi uma aula, né, doutor Ico? Uma dor de muitos contadores, eu acho que até teve alguns comentários aqui, justamente isso, né? Da dificuldade do cliente aceitar aquilo que o contador propõe, né? É difícil implantar um sistema lá, é difícil porque o cliente não faz isso, é difícil o cliente faz isso, e aí você se submete ao processo do cliente. Aí quando o contador se submete ao processo de vários clientes, o que acontece? Uma desorganização absurda, é uma bola de neve que é difícil depois você resgatar a origem e iniciar tudo de novo, iniciar certo e ser posicionado, né? Posso pegar um gancho nisso aí? Que é um podcast, né? Tem que pegar ganchos, né? Eu quando digo, né, o quanto a gente leva a sério organizar empresas e fazer contabilidade para as empresas, obviamente eu estou dizendo na frente de alguém que participou do nosso time, da nossa diretora que está ali, Lenise, outras pessoas que trabalharam aqui na empresa, então isso é fato, tá? Mas eu queria, diante até da sua fala, eu estava fazendo uma palestra em 2017 em Porto Alegre para os contadores do Rio Grande do Sul. Tinha 600, 700 contadores. E os contadores do Rio Grande do Sul, quando eu estava ali fazendo uma narrativa e dizendo que nós, desde o início, fazemos contabilidade para 100% dos clientes, e isso é um diferencial, porque nós entendemos que só através da contabilidade é que você agrega valor às pessoas, tanto para os seus colaboradores como para o cliente. E aí, quando terminou ali minha fala, vieram as perguntas, né? E vários contadores do Rio Grande do Sul me diziam o seguinte: ora, porque você não conhece os clientes do Rio Grande do Sul? Porque o cliente do Rio Grande do Sul não quer se organizar? Não sei o que. E aí, eu ouvindo tudo aquilo, falei assim: olha, eu já estou aqui na cidade desde ontem e tal, já estou familiarizado, eu posso provocar e dar um chute na canela aqui de vocês? Primeiro tive que dizer a eles o que é um chute na canela, né? Que eles achavam que era na cidade de Canela, né? Na verdade não era isso. Mas veja bem, olha a provocação que eu fiz para eles. Perguntei: qual é o estado mais desenvolvido? Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul? Do Sul. Qual é o estado que tem melhor PIB? Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul? Do Sul. Onde é que tem melhor escola? Quais são as pessoas mais educadas? No Rio Grande do Sul, do Norte ou Rio Grande do Sul? Do Sul. Onde é que as empresas têm capacidade de investir em tecnologia? Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul? Do Sul. Tudo que eu perguntei, eles disseram do Sul, que era tudo comparativo positivo para o Rio Grande do Sul. Aí eu olhei assim para a plateia, disse: olha, eu vou tomar um pouquinho de água, porque eu quero que vocês pensem, eu falei. Me diga uma coisa, eu ouço isso no Brasil inteiro, de que cliente não quer se organizar. E por que os clientes da Rui Cadete, aqueles que fazem parte da nossa carteira, se organizam? Eu vou provocar vocês. Vocês acham, isso os contadores do Rio Grande do Sul, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo isso com vocês.
O fato dos clientes não se organizarem, o problema está dentro ou fora desse auditório? Aí eu digo, é para vocês também. O profissional, o empreendedor que está aqui dentro hoje, no dia 7 de março de 2026, que diz que cliente não se organiza, eu faço a pergunta para vocês. O problema está lá ou está aqui? Eu, inclusive, vou fazer uma palestra dia 20 de março, a palestra de encerramento do evento do CRC do Distrito Federal. E eu até botei um slide lá. O tempo do me engana que eu gosto acabou. O cliente diz que não se organiza porque não precisa contabilidade, porque é do sim, porque é presumido, que não sei o quê. O contador diz que não faz porque ele não se organiza. Aí ele diz também, como não precisa contabilidade, paga menos. O contador diz que é contador e ele diz que tem contabilidade, mas não tem. E aí todo mundo se engana e está tudo muito bem. Então, esse tempo de me engana que eu gosto vai acabar em breve, porque nós estamos enfrentando não uma reforma tributária. Nós estamos, aliás, está chegando a nós a revolução do ambiente de negócios. É isso que vai acontecer. Então, eu queria só aproveitar a sua provocação para trazer isso que, olha, foi 2017. E eu conversando recentemente com uma pessoa do Rio Grande do Sul que teve há uns 4 meses fazendo um intercâmbio aqui, e ele me disse que continua do mesmo jeito. Olha aí. Aqui no PRCast, tá, mamífero? Para você que está em casa também, a gente não combina nada com a pessoa que vai lá no escritório, vem aqui no estúdio, né? Porque a gente está no estúdio aqui especial. E o Rui acabou de falar algo que no primeiro slide que Igor colocou aqui, posicionamento. Exato. O Marcos ontem falou de contabilidade, de escritórios que queiram fazer uma contabilidade de empresas de verdade. Eu preciso me posicionar. Isso que eu tô... vou pagar 2 contabilidades? Como é que você está se posicionando? É mais uma contabilidade ou é a contabilidade? Mas lá tá ruim. Se o cara tá querendo trocar é porque tem alguma coisa ruim. Então é a oportunidade de se organizar. Mas se eu não me posiciono, né? Que eu posso ajudar, enfim. Então, isso aqui já pega a visão, viu? O posicionamento. E com relação à segunda pergunta aqui, que já vai dar o tempo, porque daqui a pouco o cara me corta ali. Aí, isso é grande. Rui, seguinte, a gente sabe da estrutura do grupo Icadete, né, do RC Hub. E tem uma coisa que a gente também falou muito esses 2 dias, que é sobre cultura. Você tem uma cultura muito forte lá dentro do grupo, né? Eu queria que você comentasse, né, como foi a implantação dessa cultura e fatores, assim, que palpáveis, né? E você vê que, cara, a galera tá aderindo a essa cultura, a galera tá gostando, e o que eu fiz aqui realmente deu certo, o pessoal tá se envolvendo. A coisa que mais eu gosto quando eu ando pelo Brasil inteiro fazendo minhas narrativas, eu digo que eu não faço palestra, eu faço narrativas. Eu saio contando o que é que a gente, de fato, pratica. E antes de responder, eu vou apenas dizer 2 coisas. Uma colaboradora nossa, o ano passado, em agosto, ela saiu porque ela não conseguiu um cargo de gestão. Ela ficou um pouco inquieta, desgostosa, e ela foi para uma outra empresa de contabilidade para ser gestora. Agosto. Outubro, ela começou a pedir para voltar. Dia 5 de janeiro ela voltou, e qual foi a narrativa dela? Depois que eu fiz parte da Armicadeta, é difícil você se acostumar em outro lugar. Então isso é cultura. Sexta-feira, uma gestora nossa, ela estava trabalhando, eu vi a risada dela, uma risada, uma gaitada, né? Eu fui ao encontro dela, ela estava com um buquê na mão. Aí eu falei, poxa, mas eu acabei de lhe dar parabéns pelo WhatsApp, né? Porque eu achei que você estava em casa, porque dia do aniversário é dia de ficar em casa. Aí ela falou, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vim
embora eu tivesse o direito de ficar em casa. Mas eu queria dizer para você que foi o dia do meu aniversário mais feliz da minha vida. Sabe por quê, Rui Cadete? Eu digo, estou curioso? Ela falou, porque hoje eu tenho certeza que eu sou muito amada aqui nessa empresa. Puxa, eu fiquei, né, impactado. Então, cultura é isso. É quando, de fato, as pessoas sentem, quando as pessoas praticam. E aí, mas, Rui, como é que você desenvolve? Primeiro que não sou eu. É todo uma sistemática, é todo um ecossistema. Mas eu sempre fui a pessoa que dou o tom, desde que a empresa nasceu, porque eu entendi desde o início de que o nosso negócio era um negócio de gente. E ainda hoje, cada vez mais eu tenho mais convicção disso. Então, desde o início, é tanto que quem está aqui, você participou disso, Lenise, que está há quase 30, né, Lenise, lá na empresa, cadê o Luiz Roberto, daquele está ali também, vocês são testemunhas. Para entrar na Rui Cadete, desde que a Rui Cadete começou. E ainda hoje, a última, antes eu era o RH. Então eu entrava na primeira etapa, né? Passava pela área psicológica, já caía para mim. Hoje, aliás, há alguns anos, eu participo da última etapa. Então, todo mundo que entra na empresa e as pessoas que não conseguem entrar, ela tem a oportunidade de um bate-papo comigo. E esse bate-papo é interessante, porque até quem não fica, porque às vezes geralmente são 5, 6, 7 candidatos com a vaga, um entra, 2, o resto não entra, entra depois, e essas pessoas saem sendo promotora da empresa, que nunca participei de um processo seletivo assim, onde o fundador da empresa conversa de igual para igual, né? Mas veja, isso é cultura. Quando as pessoas estão para entrar no processo seletivo, que ficam na recepção da antessala, entre a minha sala e a sala de reunião, onde vai haver a entrevista, né, que não é entrevista comigo, é um bate-papo, que não é processo seletivo, eles já foram selecionados, eles já fazem parte do banco de talentos da empresa, eu já entro na minha sala, vejo, tem 3, 4, 5, 6 pessoas, eu pego 6, 5 copos com água, aí chego e vocês devem estar com sede, porque está muito quente lá fora, água para cada um. Eu faço isso com estratégia? Não, mas eu sei que isso é importante. Então eu dou água para todo mundo. Há 15 dias, aí eu abri a porta, dei água para todo mundo e eu fui fazer um café. E um dos concorrentes a uma vaga, eu perguntei, quem gosta de café aqui? Ele disse, sou louco pro café. Eu digo, vinha fazer um café comigo? Ó, eu vou pôr a água, põe aí o café, não sei o quê. Fiz o café, dei para ele, aí o outro olhou e eu digo, olha, quem tomou café já ganhou ponto. Aí o rapaz lá disse, eu quero um. E aí, acabou de tosse. Aí entrou. Aí eu disse, então vamos aumentar a água aqui, vai ficar um pouquinho mais fraco, mas tem que dar para 3, né? Então, todos os candidatos que chegam ao momento de falar comigo, eles ouvem a minha história como agricultor, que eu morei no sítio até 12 anos, a minha primeira oportunidade aos 13 como office boy numa fábrica, não sei o que, como foi meus primeiros clientes, como é que eu comecei a Rui Cadete, qual é o propósito da Rui Cadete, o que é que a Rui Cadete já fez, mas principalmente o que ela pretende fazer, que é continuar na pegada de educar dentro para educar fora, para organizar a empresa cliente, tem que, tudo que é automatizado e repetitivo é desumano, a gente tem que automatizar para ter tempo, para ser humano outra vez, ou seja, aí depois que eu falo toda perspectiva, eu digo quais são as expectativas, aliás, eu quero saber quais são as suas expectativas em relação a tudo o que eu acabei de falar para vocês aqui. Está em linha? Faz sentido? Porque se não fizer sentido, não venha não. Olha, para fazer parte da Rui Cadete, tem que querer se desenvolver. E o autodesenvolvimento dá trabalho. Não é simples, não basta botar o livro na cabeceira da cama, rezar e por osmose vai entrar. Não, você tem que, né, estudar. Então, veja, faz sentido para você, porque se não fizer, não venha. E aí eu peço que cada um conte um pouquinho da sua história. É incrível como ontem estava tendo um café
E eu cheguei, estavam umas 9 pessoas. Eu me lembrei da história de 4 no processo seletivo. Uma tinha 8, outra tinha 5, outra tinha 3 anos na empresa. Eu lembrei com a menina disse, eu lembro que você morava em Parnamirim, você veio do interior, você fazia cocada para ajudar a pagar o lugarzinho que você morava lá em Parnamirim, você saía vendendo cocada em cigarreiras. Ela, ainda lembra disso? Quantos anos você está aqui? Ela, 5 anos. Eu digo, eu lembro de gente que entrou há 20 e tantos, imagina eu lembrar 5, né? Então, isso é cultura. E cultura se transforma não pelas belas palavras, mas pelas atitudes, pelas ações. Ou seja, o que é que eu digo a todo candidato que vem conversar comigo? Eu queria lhe pedir um favor. Se você, daqui a 30, 40 dias, nós vamos ter um novo encontro, você já sendo parte do nosso time. E eu gostaria de que você me dissesse o que a empresa não está entregando diante do que eu acabei de lhe prometer. Porque o que eu prometo? Um ambiente que faça sentido, que contribua para a evolução do como ser humano e como profissional. Entregar bastante conteúdo, treinamento, feedback, acompanhamento e etc, etc. É isso que eu digo que eles podem esperar. Mas eu peço para eles me cobrarem daqui a 30, 40 dias. Por quê? Porque tudo que você também se comprometeu, não sei se vocês perceberam, eu estava escrevendo aqui no meu tablet e eu sei, isso vai para a ficha de vocês do RH. Antes não ia, hoje vai. Tá. Show, perfeito. Parece que Rui estava no tal do PXP da Isso eu assisti todas as palestras aí, ele parece, né? Você comentou uma coisa bem legal. Pessoal, primeiro você tem que ser interessado pela pessoa, para depois se tornar interessante e nunca interesseiro. Você falou a história do processo seletivo do café, né? Então, nesse processo seletivo, todo mundo estava ali querendo uma vaga, né? Mas as histórias conectam e os gostos similares também conectam, né? O velho rapport, né? Então, quem gosta de café, aí a pessoa gosta, vem tomar um café comigo. Atitude, né? Fazer o café, o servir, gente, um copo com água, nossa, faz tanta diferença. Eu duvido, segunda-feira esse povo não chegar em casa, não dá um copo d'água. Chegar no escritório, não dá um copo d'água para os colaboradores. Vocês vão se lembrar de mim, pelo amor de Deus. Servir 3 versos cristãos, tá? Você que está em casa e não pode estar aqui, ó, perdeu. Unir, servir e compartilhar. Faça isso dentro da sua empresa que o resultado começa a subir. Tá bom. Próxima pergunta aí, Bruno. Cada tá aqui, vai não perder, viu? Agora, eita, pior. Presta atenção, viu, mamífero? Você que está em casa, você que está aqui no PXP. Olha o que o Paulo vai dizer. E não foi o chat GPT, isso aí. Esse aqui não, foi o chat Bruno GPT. Qual o conselho para o empresário aquele que já começou, já está reclamando, já está no marear com as outras, que aqui é ruim, o escritório é ruim, o cliente é ruim, o colaborador é ruim, mas ele quer crescer, ele tem a vontade. Qual o conselho? Rapaz, eu estava no evento Ian Hernandes fazendo uma palestra, eu acho que foi o ano retrasado. E aí, quando terminou minha palestra, veio um contador, eu não sei de onde ele é, mas ele chegou para mim e disse assim, olha, mestre, falei, tá falando com quem? Ele disse, com você. Eu, mestre? Ele, você é meu mestre. Sabe por quê? Porque cada vez que eu assisto a palestra sua, eu sofro. Já assistiu quantas palestras minhas? Ele, são as 5. Eu digo, puxa vida, eu tô dando mal pra caramba, né? Porque, pelo que eu tô sentindo, você vem com dores aí. Ele, muitas. Quais são? Ele disse, olha, eu dou há 15 anos, já ouvi sua palestra umas 5 vezes, cada vez que eu saio mal da sua palestra. Tenho 350 clientes. Mestre, eu quero dizer um pecado. Falei, meu Deus do céu, o que é? Ele disse, aí ele disse, eu sou um darfista. Eu sou um darfista. Eu não faço contabilidade para nenhum dos meus clientes. E assisto sua palestra há não sei quantos anos. Falei, que fiel, fila da fã. Pelo amor de Deus, né? E aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, você vê sentido em fazer contabilidade para o cliente?
Porque, para mim, sem contabilidade não existe contabilidade. Tem até uma camisa que eu ando o Brasil inteiro fazendo palestra com ela. Se você não faz contabilidade, você não pode assessorar em nada o teu cliente. Com base em quê? Eu vou só dizer para vocês um case quando a Rui Cadeto começou, tá? Mas eu vou terminar primeiro e contar a história dele. Eu falei para ele, faça o seguinte, meu amigo, fez sentido mais uma vez, fez, eu tô mal. Eu falei, volta pro teu escritório e não faz a mesma coisa das vezes que você assistiu minha palestra e fez. O que é que você fez? Nada. Deixa eu lhe pedir uma coisa, chega na tua empresa e escolha 10 clientes. Cara, 10. E passe a fazer a contabilidade dos 10. E assuma outro posicionamento. Os próximos clientes não deixem entrar mais nenhum que você não faça contabilidade. Eu garanto que na próxima palestra você vai me dar uma narrativa melhor. Aí ele, poxa, me deu um abraço, vou fazer isso. Eu digo, olha, eu vou lhe cobrar. Ele vai ter que chegar a mim de novo, que eu não sei quem é, né? Mas assim. Mas eu vou dizer para vocês, quando eu comecei a Rui Cadeto em 1991, os meus colegas diziam o seguinte, para que fazer contabilidade se os clientes sonegam 80%? Só registra 20%. Aí eu, legal, Mas sabe o que é que eu entendo de contabilidade? Contabilidade tem valor probante. Contabilidade defende o cliente. Então, se ele registra 20, o que ele registra tem que fazer sentido. Eu vou orientá-lo para ele registrar bonitinho. Se ele fatura 1 milhão, mas só tira 200 de nota, esse 200 de nota tem que dar para pagar os fornecedores e todas as demais despesas. O que ele não pode é faturar 100 e ter de despesa que passa pelo banco acima disso. Então, eu vou usar a contabilidade do que ele registra para fazer sentido. E o que é que eu dizia para o cliente? O cliente chegava, eu não sei se você me quer como cliente, porque você tem uma fama, diz que você faz contabilidade para todo mundo, que você é muito rigoroso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí, não era a época do WhatsApp. Olha, era 92, 3, 4, 5, ele dizia, eu sou nego. Aí eu dizia, eu não tenho nada a ver com isso, porque o que você sonega é problema seu. Me interessa o que você registra. A partir de hoje, eu vou fazer contabilidade do teu negócio e tudo que você registra. Aí é interessante que Lenise está ali, né, Lenise? Lenise veio fazer parte de um projeto da empresa. Que ano você entrou lá na empresa, Lenise? 2001. Então, Lenise veio trabalhar em 2001, a Rui Cadeto tinha 10 anos. E Lenise veio fazer uma coisa que a Rui Cadeto prestava serviço há 10 anos. Nós fazíamos o estoque fiscal de todos os clientes que não tinha condição de fazer. Ou seja, a gente dava entrada nas notas, fazia a baixa das notas de venda e nós fazíamos o controle de estoque fiscal. Então, o controle de estoque fiscal era orientação para o cliente dizer o seguinte, meu amigo, esse aqui é o que pode aparecer, entendeu? Não vacila. E o que é que isso ia acontecendo quando o cliente ia tendo mais reuniões com a gente? Ele sonegava 80, daqui a pouco ele sonegava 70, daqui a pouco ele sonegava 50. Quando ele estava sonegando 20, 30, ele fazia, rapaz, não faz mais sentido eu ficar sonegando pouco e perdendo a oportunidade de ter todos os dados. Então, é interessante e ainda hoje tem colegas contadores, né, que eu digo que são colegas, mas muita gente diz que são concorrentes, que eles dizem o seguinte para os clientes da Rui Cadeto, ou quando alguém som da Rui Cadeto diz assim, olha, cuidado que o Rui Cadeto é muito legalista. Eu não sei o que quer dizer legalista, mas para nós é orientar para que o cliente ele seja correto, né? Para que ele faça as coisas corretas, porque nós compreendemos que, principalmente hoje, só faz sentido se você fizer as coisas de forma regular. Por quê? Porque tem quem mais saiba sobre nós, tem quem mais saiba sobre nossas empresas do que nós mesmos, que é o governo.
Então não dá mais para brincar, né? Eu acho que o momento da contabilidade, o momento do protagonismo da contabilidade, ele chegou. A minha palestra é dia 20 lá em Brasília. O tema é: você está preparado para aproveitar a maior transformação na atividade de contabilidade? Foi o tema que eles me deram. Vem aqui provocar. E olha que coisa interessante, eu falei, poxa, eu vou levar para essa palestra reflexões atuais, mas a metodologia que a Rui Cadete usa há 35 anos. Desenvolver pessoas para organizar a empresa cliente. Automatizar, porque a automação faz com que tudo que é repetitivo seja feito por quem de fato deva, para que nós possamos ter tempo a ser humanos outra vez, ou seja, aprender, ensinar, se relacionar, ter presença no cliente, orientar, seja lá o que for, né? Que a gente chama isso de contabilidade construtiva, porque a gente constrói com a empresa cliente um ambiente de dados fluido, ágil, consistente, para que a gente possa validar os controles internos dele. Por isso que a gente corrige sempre na origem. É mais ou menos isso que a gente faz desde 35 anos. Legal, mas que conselho. 30 minutos aqui de aula, uma pancada aqui. Famoso tiro, porrada e bomba, meu amigo. Se vocês pegarem aí alguns cortes, tá? Mãos de tesoura, Larissa, onde você estiver, presta atenção que tem conteúdo aqui valiosíssimo. Gente, presta atenção que o Rui falou. Você não precisa mudar a empresa todinha, não. Na segunda você não vai conseguir, mamífero. Você não vai conseguir. Escolhe 10. Ah, Bruno, mas eu só tenho 10 clientes, então escolha um. Comece. O negócio é começar. O problema é que a gente fica só dando desculpa. Não tenho tempo. Ou não tem prioridade. Tá? Vamos abrir para pergunta? Isso. Mais rápido, ligeiro. Vamos lá, temos tempo para 2 perguntas. 2 perguntas. Já no final, quem quer Quem perguntar? vai fazer a pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem gente que tá com medo de aparecer na internet. Tem gente. Alguém não vai ter pergunta. Olha o contrário. Tem um aqui. Pera aí. Por gentileza, jovem, pode vir por aqui. Rui, vamos fazer a pergunta aqui. Agora você vai aparecer para toda a internet, jovem. Mesmo hora. Antes que ela chegue aqui, Rui, posso pedir uma gentileza? Legal. Uma indicação de um livro? Pode vir, ó. Olha, tem muitos livros que eu tenho lido, mas para mim, um livro que eu já li 3 vezes, é um livrozinho, não é muito pequeno, tem 1024 páginas, mas é A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Porque eu acredito que se você ler esse livro, ele tem 16 leis, e agora são 17, que se você praticar 3, fará uma grande mudança na sua vida como ser humano e como profissional. Top. Anota aí, viu? Larissa, descrição aqui embaixo, viu? Tá tudo lá. Jovem, pode fazer a pergunta olhando para os nossos... Para a Flávia, né? Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia, eu falo da Lopes Contabilidade de Mossoró e sou responsável pelos processos e estou cultivando a cultura da empresa. Então, eu gostaria de saber como é que faz para cultivar a cultura de empresa, onde a equipe ainda é engessada, embora haja incentivos de salário, benefício. Eu ainda sinto muita resistência para que todos consigam pegar a unidade e seguir, que esse é o propósito da empresa. Seguir a cultura que o Dan quer implementar, no caso da Lopes, é pessoas, processos, essa questão também de fazer as pessoas serem humanas. Então, minha dúvida é como engajar uma equipe que é engessada e que, embora tenha benefícios, ainda se encontra da mesma forma, resistente à mudança, ao processo e à cultura. Boa pergunta, hein? Eu adoro perguntas assim. Eu posso começar a resposta com a pergunta, né? E a pergunta é: o líder principal já mudou? Sim. A liderança a seguir mudou? A liderança que está acontecendo, a primeira vez é comigo. Então, eu tenho fazendo as mudanças de quê? Unidade, servir, olhar para o outro, resolver o problema e fazer que todo mundo pense num conjunto, não só no seu setor. Porque existe esse problema. Se o meu setor dá certo, então eu não preciso estar me preocupando com A, com B ou com C. Sendo que o problema é de todos. Se você tem um problema no seu setor, se você tem um problema em outro setor, é o problema da empresa, então é o problema de todo mundo. Essa é a visão que eu levo para todo mundo e tento engajar isso.
Eu tenho uma notícia e uma não tão boa. Uma muito boa e outra não tão boa, e a resposta é a mesma, que é o tempo. O que é que acontece? A ruim é que não vai ser assim, tá? Não é assim, porque isso vai levar tempo, porque é cultura. Cultura não é norma, cultura não é botar na parede e dizer a partir de agora é assim. Isso deve ser plantado, isso deve ser aguado, isso deve ser permanentemente. Eu acho que tem que ser uma coisa sistêmica, isso tem que estar em todas as ações, isso não pode ser apenas palavras, é nas atitudes, é criar um ambiente propício para que as pessoas vão percebendo ao longo do tempo de que aquilo não são só palavras, que aquilo de fato tem atitudes sendo mudadas. Senão, elas são e serão sempre desconfiadas de que aquilo não vai rolar, tá? O legal é, se a empresa está com esse propósito, se está com ações, só tem uma coisa que você vai ter que ter: persistência. Não desistir. Sabe, você vai se decepcionar com algumas pessoas. Vai. Óbvio, ninguém consegue fazer com que todos sigam algo que você acredita e que você quer implementar. Aí você precisa possivelmente fazer algumas mudanças. Porque a gente sabe muito bem, minha mãe dizia quando eu era pequenininho, que morava lá no sítio, cuidado com aquela ovelha, porque vai botar as outras a perder. Depois eu vim saber que também botar laranja no mesmo cesto, tem laranja aqui, né? Então, assim também são as pessoas. A gente precisa ter coragem em, muitas vezes, liberar pessoas para o mercado, se a gente tem convicção de que elas não farão bem o nosso ambiente. A gente entendeu isso há um bom tempo. E hoje, antes do profissional, nós queremos saber qual é o ser humano que vai estar fazendo parte do nosso negócio. Porque se a pessoa é excelente profissional, mas não agrega, pelo contrário, desagrega. Tem pessoas que você está querendo implementar uma cultura, uma metodologia, uma filosofia, né, mostrando que a empresa de fato está interessada em fazer essa mudança, e tem alguém que está falando para o teu time, né, nas escondidas, e que eu estou aqui, sempre fui assim, já foi não sei o que, isso não vai mudar. E aí você tem que saber com quem você deve contar, quem deve permanecer e quem não deve. Lá na empresa, a gente até diz que a gente não demite, a gente libera para o mercado. Olha, é necessário liberar alguém para o mercado, é fulano, vamos liberar. Mas falando sobre cultura, você fez a pergunta, eu vou dar uma resposta com outra narrativa. Eu estava em um evento e meu querido amigo estava, né, também, cadê ele? Lá de Antes Fernandes, ele foi embora já, não? Cadê Luiz? Tá ali. Aí uma roda de contadores querendo que eu fizesse narrativas. Como é a Rui Cadete, gestão de pessoas, não sei o que, não sei o que. Aí Luiz ia passando. Falei, vem cá. Ele veio, aí eu disse, pronto, vamos fazer o seguinte, ouvir de mim não vai ter muita credibilidade não, mas tem uma pessoa que trabalhou lá na Rui Cadete, e ele pode falar para vocês. Aí Luiz, pois não. Aí perguntaram a Luiz, ó, eu trabalhei há tantos anos, não sei o quê. Quando o Luiz falou, começou a falar, eu comecei a me emocionar. Falei, meu Deus do céu, falando melhor do que eu, sabe? Isso é cultura. Lembra disso? Ele falou assim, ó. O legal é que eu ando o Brasil inteiro, e pode ter certeza. Qual é o feedback que mais eu recebo nas minhas palestras? Cara, é que você não traz frases de efeito, é que você não traz palavras bonitas. Tudo que você diz é o que acontece, ou seja, você faz narrativa, storytelling do que de fato é praticado na sua empresa. E eu tenho esse compromisso, porque geralmente tem pessoas que trabalharam na Rui Cadete, tem sócios, tem diretores, tem gestores, e a gente não pode cair no discreto, porque o que é que faz a cultura não acontecer? É quando você não tem crédito. Você tem palavras bonitas, mas não pratica. Aí isso é melhor ficar calado, sabe? Se você fala, pratique, ou pratique mais e até divulgue menos, mas não divulgue demais e faça de menos, que a galera, sabe, cai no discreto e aí é um caos. Respondi? Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Fabiano. Obrigado.
pra você. Vem pra cá, grande Rodrigo. Rápido, ligeiro, como quem rouba a galinha ali no interior. Doutor Rodrigo, da Calbiloto, Rio de Janeiro. Qual é o seu nome? Boa tarde, Guri. Boa tarde, Balé. Eu queria pegar e resgatar o gancho sobre posicionamento e sobre um gargalo, que é a questão do cliente ser desorganizado. E queria te perguntar qual seria o divisor de águas? Qual seria o primeiro passo que nós teríamos que dar para assumir um posicionamento e tomar a frente e, enfim, influenciar o nosso cliente a se organizar? Essa é boa. Gosto mais assistindo. Essa é boa. E assim, eu digo que é antes dele ser cliente. Depois que ele vira cliente, fica mais difícil. Então, quando alguém procura a Rui Cadete, e se eu tiver uma reunião com possível futuro cliente, pode ter certeza que ele vai me dizer que ele quer se organizar. Então, eu digo para ele, mas por que Rui Cadete? Porque me falaram, não sei o que, mas onde é que você espera da Rui Cadete? Não, porque eu... Aí ele tem que dar uma deixa de que eu estou precisando melhorar. Melhorar o quê? Eu tiro dele que ele quer se organizar. Se ele não disser, eu faço a pergunta para ele. Me diga uma coisa, você quer se organizar? Porque se quiser, faz todo sentido para mim. Faz todo sentido para a nossa empresa. Porque o nosso time aqui está ávido por conhecer do teu negócio. A gente quer melhorar teus processos, a gente quer treinar as pessoas que imputam todos os dados que acontecem na tua empresa. Porque não faz sentido se um dado existe a gente digitar aqui, mas a gente tem que integrar os dados. Mas se os dados não estão consistentes, se não faz sentido, se não tem controles, como é que a gente vai poder contribuir? Vamos fazer uma jornada de 6 meses, onde daqui a 6 meses a gente possa dizer que a tua empresa está organizada, que a gente consegue integrar todos os dados, que a gente invalida todos os meses. Não é um trabalho só de contabilidade ali, a auditoria. A gente audita, não é só um trabalho de auditoria, é um trabalho de melhoria contínua. Percebe que você é o fornecedor do nosso trabalho. Tudo que a gente faz é você que nos envia. Tudo nasce na tua empresa. A oportunidade da gente fazer um bom trabalho é na tua empresa. Percebe que se você não fizer a tua parte, não tem como a gente fazer a minha. Quando a gente fizer um contrato, nós vamos fazer um SLA. A primeira reunião nossa é deixar claro quais são as responsabilidades do teu time, a sua como líder e a nossa e sempre depois, que a gente só pode fazer depois que você faz a sua. Tá claro para vocês, faz sentido, porque dá trabalho, mas a gente só vai fazer acontecer se você acreditar, se você quiser, se você fizer a sua parte. Se você quiser, tamo junto. Se não, deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra da história do processo seletivo? É a mesma coisa com o cliente. Não venha, não. Por quê? Porque você vai ficar angustiado, você vai até sair falando mal da gente. E a gente vai ficar com o lado triste, por quê? Porque a gente não pode fazer o melhor pela tua empresa. E deixa eu fazer a última reflexão. Olha, por que a gente se preocupa tanto com a tua empresa? Porque ela é tua sobrevivência. Agora, repita, se ela é tua sobrevivência, e é necessário que a organize para ela ter sustentabilidade. Se você não quer que é sua, vai ter que terceirizar com a gente. Não faz sentido. Mas se fizer, tamo junto. Vamos nessa? Vamos nessa. Aí começa a discutir sobre valores, remuneração e etc. Então, isso é antes. Se o cliente disser não, a gente já diz, repense, porque não vai rolar, entende? Por isso que nós somos muito seletivos, tanto no processo seletivo de pessoas, porque o nosso negócio é de pessoas. Quando vem um cliente, está vindo o quê? Pessoas. A gente tem que alinhar com um e com o outro. São pessoas para pessoas. E ora nós somos fornecedores, mas na maioria das vezes nós somos clientes dos nossos clientes. Tudo vem de lá. Ele nos fornece tudo. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? Onde é que mora a oportunidade do nosso negócio? No ambiente da empresa cliente. Portanto, não existe outra alternativa. Nós precisamos aproveitar e
contribuir para organizar as empresas clientes. Ontem a empresa é igual a hoje? Não. Hoje vai ser igual a amanhã? Todo dia não vai ter coisa diferente lá? Vai ter trabalho todo dia para a gente. Ou seja, nós precisamos ter tempo para entender, compreender e atuar no ambiente da empresa cliente. É isso. Respondi? Perfeito. Show. Valeu. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Valeu. Galera. Volta, Bruno, que a gente precisa finalizar aqui. Precisamos encerrar aqui uma verdadeira aula. Que histórias eu tenho certeza que conectam muito e você tem muita história devido à trajetória e quanto mais experiência a gente tem, mais histórias a gente tem, mais porrada a gente toma, mais aprendizado, né? E tem uma coisa que eu gosto de dizer muito, né? Experiência, tem muita gente que diz, mas eu tenho 30 anos de experiência aqui no departamento fiscal. Tá, você tem 30 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência repetido 30 vezes, né? É muito diferente você dizer que tem experiência, mas se você não praticar coisas diferentes, se você não fizer coisas diferentes, você não vai agregar conhecimento a mais nenhum na sua cabeça para você adquirir mais experiência. Se você fizer a mesma coisa todos os anos, sem fazer nada diferente, acomodado, sem querer resolver problema, meu amigo, você vai repetir 40 anos de uma experiência só, de um ano de experiência. Não. Perfeito. Mamíferos que estão em casa, mamíferos que estão aqui em casa, curte, compartilha, comenta. Quem está aqui vai em casa, ou então vai aí no celular, dá uma curtida, começa a seguir esse trabalho maravilhoso. Pessoal, para vocês em casa, tá? Como o Igor falou, a questão da experiência. Olha quem está querendo fazer, quem já está fazendo, quem está entregando. Rui deu o segredo do sucesso. As 16 leis do triunfo, que agora são 17, leitura. E do Rodrigão, onboarding do cliente. A chegada, se já chega bagunçado, meu filho. Aí começa, já dizia a vovó, começa errado, termina errado. Rui, muito obrigado. Mais uma aula. Deixe o seu recado final, seu @, quem quiser seguir, saber como é que faz a cocada. A cocada é invocada, viu? A cocada é diferenciada, hein? Infelizmente, a inteligência artificial ainda não fez a gente provar pela rede social, né? Eu, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês por acreditarem que eu tinha alguma coisa a acrescentar ao evento, tá? Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos que estão aqui presentes e, ao mesmo tempo, fazer um convite, sabe? Nós estamos em um melhor momento da contabilidade até os dias atuais. Eu que estou nesse negócio, meu primeiro cliente é de 1985, ou seja, 41 anos, né? E a Rui Cadete tem 35, porque eu trabalhei 16 anos numa empresa. E aí, o convite que eu faço é: esqueça o passado, zere, comece hoje diferente. É a história dos 10, né? Dos 10%. Por quê? Porque nós estamos começando a nova era, não da contabilidade, a nova era dos negócios, que necessariamente vai abrir uma porta gigante para a atividade de contabilidade. Os negócios não poderão mais tomar decisões de compra, se contrata, como vai vender, como é que vai fazer negócios, sem ter muito claro alguém, ou seja, assessorando, auxiliando, desde o início da precificação, desde o início. Eu até tenho uma frase, eu estou fazendo um spoiler da minha palestra dia 20 lá em Brasília, né? Tem uma frase que diz assim, né, que antes os contadores atuavam ao final do ciclo. Depois que tudo acontecia, manda para o contador, que o contador registra para calcular o imposto. E eu tenho uma provocação que eu digo, antes era no final do ciclo. Agora é quando surgem as ideias. Ou seja, essa semana eu sentei 2 vezes com empresas
porque estão com novas ideias e quiseram sentar comigo para ver se a ideia, dentro da nova realidade tributária do Brasil, se aquilo vai dar certo. Por quê? Porque, por exemplo, imóveis. Imóveis você vai vender como? O imóvel, 500 mil reais. 500 mil reais, mas não tem o imposto. Mas eu não sei ainda o imposto. Como é que eu vou dizer para o cliente que é 500 e alguma coisa? O banco vai financiar os 500 e tanto só os 500. E se só financiar os 500, e o tributo que é ele que paga, como é que eu faço? Eu posso botar isso num panfleto? Eu não... Ou seja, perceba que as pessoas estão querendo ouvir os contadores com as ideias de algo que ele vai lançar. E aí, isso é ou não é uma grande oportunidade? Porque nós vamos, de fato, influenciar, nós vamos contribuir, nós vamos colaborar com a atividade de negócio. Qual é o grande desafio? O grande desafio é para quem não está hoje aqui. Quem não está hoje aqui está com um grande desafio. É metafórico isso, tá? Quem não está aqui, eu estou querendo dizer o seguinte: quem não está disposto a aprender, a receber conteúdos, experiências, né, trocar ideias com pessoas que de fato estão olhando e fazendo alguma coisa daqui para frente. A grande maioria nem sabe. Na minha palestra tem inclusive uma pergunta. Você, empreendedor de contabilidade, o que é que você acredita que está vendo? E aí tem um iceberg com a pontinha. Eu estou vendo uma pedrinha ali. Ou você está vendo o iceberg porque ele está vindo e é o todo. Ou seja, quem está vendo a pedrinha em cima da água é alguém que está vendo reforma tributária. Quem está vendo o iceberg todinho é alguém que está vendo a transformação no ambiente de negócio daqui para frente. Então, a provocação é essa. O mais legal é que quem tem muita experiência está zerando, porque está mudando praticamente quase tudo. Olha o tamanho da oportunidade. Ontem nós tivemos reunião de sócios lá na empresa e eu provoquei sobre isso. Se nós temos uma estrutura, é importante usar da estrutura, mas para evoluir, porque o que a gente sabe até aqui, nós vamos ficar nivelados com todo mundo. E é isso, como tem muitos jovens aqui, e como jovem, né, eu me coloco que eu não sou jovem de idade, mas de pensar em negócios para o futuro, eu estou sempre jovem. Lá na empresa, quem sabe, eu sou um dos inquietos. Eu estou sempre querendo aprimorar e estar na ponta, porque a Rui Cadete, hoje, eu agradeço as palavras, mas é verdade, porque eu acho que falsa modéstia é hipocrisia. Rui Cadete é, de fato, a referência na contabilidade do Brasil. Ponto. Eu demorei a acreditar, a aceitar. Eu achei que, depois eu cheguei à conclusão de que isso era antifilosófico. Porque eu dizia não, para a pessoa dizer 10 vezes que era. E meu ego, né? Eu dizia não, não. Depois eu entendi que era antifilosófico. É melhor você aceitar, porque aí você diz, se for verdade, ótimo, mas se não for, te cuida, cara, faça por onde merecer. Aí a filosofia me ajudou nesse aspecto. E hoje eu não digo mais não. Eu reflito e digo, é ou não é? Se é, tudo bem, procura melhorar. Olha a responsabilidade. Se não, cara, faça por onde merecer. E é o que nós fazemos na empresa todos os dias. Fazemos por fazer merecer os nossos clientes. E como hoje a gente tem como cliente empresas de contabilidade do Brasil inteiro, inclusive empresa que a gente faz contabilidade para empresa de contabilidade. São hoje mais de 20 empresas no Brasil que a gente faz contabilidade. Ou seja, então é uma responsabilidade muito grande, porque não é mais só o cliente final, é a atividade de contabilidade como cliente do nosso hub, né? Mas eu quero agradecer a vocês, né, pela atenção, pelo carinho, pelo o fato de vocês estarem aqui acreditando que a gente tem a oferecer alguma coisa. Se eu não respondi a contento a todos, me perdoem, mas eu estou à disposição para um a um
poder colaborar e pode ter certeza que quando me procuram, sempre dou um jeito, sou sempre disponível. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Rui. Salva de palmas, pessoal. E vamos encerrar aqui o episódio. Pessoal, vocês que estão aí, que não vieram para o Potencialize Experience 2026, terá novas oportunidades, terá o Potencialize Experience 2027, bem que você, como o Rui falou, se não está nesse ambiente, você está perdendo tempo, você está tentando fazer pelas próprias pernas e talvez você consiga se conectar com grandes empresários que já conseguiram e pode te dar ali uma ideia, e a ideia, só por ideia, não vale nada, você tem que pegar aquela ideia e fazer acontecer, né? A bacia de 10, 5 centavos, mamífero, e antes que eu me esqueça, meta a mão que o dedo é pouco, fui!